é o gatilho da comparação. Muitas vezes a gente se compara a outro, a gente acha que a gente não pode investir, que a gente não pode estudar tal assunto, que a gente não tem as mesmas oportunidades ou as mesmas chances que uma pessoa que tem uma outra profissão tem. A gente se inferioriza e a gente se coloca numa situação em que a gente é inferior, a gente se compara, a gente fala, não, para que eu vou tentar se eu já sei que eu ganho mal, se a minha profissão ela não me dá chance de crescimento. Então a gente acha que crescer, aprender, entender qual é esse mecanismo de organização de finanças, né? Como que é esse mecanismo, às vezes a gente se nega a aprender esse mecanismo e acha que não é pra gente, porque a gente se compara e se acha inferior. Então, esse gatilho da comparação, a gente precisa se inspirar e não se comparar às pessoas. E um exemplo desse gatilho da comparação, eu lembro quando eu comecei a minha jornada profissional, eu tinha mais ou menos meus 18 anos e eu ainda estava naquelas tentativas de entrar na faculdade. A minha cidade só tinha uma faculdade federal na época e eu precisava, não tinha particular, só tinha aquela faculdade, então era muito concorrido e eu precisava fazer cursinho à noite para poder, finalmente eu conseguir uma vaga ali naquela faculdade. E aí eu lembro que eu tinha que ir à noite para o cursinho e eu passava o dia dando aula na escola, trabalhando na escola, dando aula, e à noite eu ia para o cursinho para tentar uma posição, né, naquela faculdade. E qual era o meu objetivo? O que fazia, me dava força para que eu conseguisse ir para o cursinho mesmo cansada, mesmo tendo que fazer plano de aula, mesmo tendo que corrigir diário? O que me dava força? Porque em vez de eu me comparar, eu via que aquelas outras professoras que estavam em nível maior do que o meu, que estavam ganhando mais gratificações, aquelas pessoas, aquelas professoras, elas tinham passado por esse caminho. Então, e às vezes nem eram professoras também, às vezes eram pessoas de outras áreas que estavam conseguindo ganhar mais porque elas tinham conseguido mais estudos, elas tinham conseguido se posicionar melhor e tinham conseguido gratificações relacionadas àquele estudo que ela fez, né? Então elas eram colocadas para trabalhar em lugares onde elas podiam ter uma maior gratificação e com isso o seu dinheiro aumentava. Então esse caminho é o caminho mais correto. Mas muitas vezes a gente se compara e paralisa. A gente já começa a se vestir de crenças e aí a gente se limita e acha que aquilo não é pra gente. Então, essas crenças limitadoras, no caso da comparação, é um gatilho emocional que a gente faz também no nosso dia a dia em outras áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente se compara ao outro em vez da gente tentar ver quais são como é que é? Gaguejei. Quais são as ferramentas que aquela pessoa utilizou para ela chegar naquele determinado local que às vezes eu ainda não cheguei. E a gente se inspirar, então é trocar, em vez de se comparar, a gente se inspirar e ver quais foram as coisas que aquela pessoa fez, quais foram os mecanismos, o que foi que ela utilizou para que ela conseguisse chegar naquele lugar. Tá bom? Então esse gatilho da comparação é um gatilho que a gente tem que ficar muito atento, porque o tempo todo a gente está sendo mostrado pra gente, né? Coisas, pessoas, fatos que a gente se compara o tempo todo, e se a gente não tiver cuidado, isso pode deixar a gente com menos dinheiro, porque às vezes a gente começa a ficar paralisado em vez da gente correr atrás daquilo que a gente quer.